Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXXXX. Nota do Vostria. Olá gente, aqui de novo. Adicionando mais um capítulo para a lista do canal. Como desta vez tenho alguns comentários para responder, farei uma pequena sessão para eles. Eu sei que muitas pessoas não gostam dos filmes, mas eu sou uma daquelas poucas pessoas que gosta tanto do filme quanto dos livros. Eu pretendo jogar um pouco de ambos, até mesmo a Maldição do Titã, por razões óbvias. Espero que você não me odeie por isso. Digo de antemão que não vou misturar muito as ações de Bill com os dois filmes e os dois primeiros livros, pois ele seguirá um caminho paralelo por muito tempo até se juntar aos eventos centrais. E depois da Maldição do Titã, pretendo mudar muitas coisas para que não seja tudo igual, tornando a leitura tediosa. Como as Três Irmãs do Destino disseram alguns capítulos atrás, o aparecimento precoce de Bill mudará certas coisas e será ainda mais perceptível no futuro. Saudações, e digo de novo, por favor, não me mate por incluir os filmes. Agora sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. Início do segundo arco. O Ladrão de Raios. Capítulo 10. O Pedido. O que há de errado, Luke? Você está fazendo tudo errado hoje. Annabeth zombava, vendo como Luke estava vários metros abaixo dela. Hoje acordei com o pé errado. Luke respondia, sofrendo um pequeno escorregão com o pé direito, ficando apenas sobre o esquerdo. Literalmente. Annabeth apenas balançou a cabeça com a atitude de seu amigo de infância. Clarice olhou para cima enquanto cerrava os dentes. Como diabos ele pode ser tão rápido? Bill apenas olhou para baixo com um pequeno sorriso, deixando a filha de Ares ainda mais irritada. Foi uma boa ideia ter essa pequena competição de capitães no muro de escalada para fazer todo o acampamento ver o potencial de Bill. Kiron declarava com um sorriso no rosto, pois tinha a ponta da espada presa no chão. Quando descobri que Bill viria hoje, não pude desperdiçar a oportunidade. Dionísio respondia, enquanto olhava com sua típica expressão entediada enquanto Bill estava na liderança. Mesmo que eu tenha ensinado uma lição aos filhos de Ares, ainda existem alguns campistas que são um pouco orgulhosos e arrogantes. Vendo isso, eles simplesmente não duvidariam da superioridade de Bill. Kiron apenas assentiria maravilhado com a conclusão de Dionísio. É bom saber que ele não é afetado pelo público. O centauro dizia enquanto olhava para o grande número de campistas atrás dele. Uma grande quantidade de lava, que só queimava roupas, para quem não lembra, começou a cair no setor direito da parede, fazendo Clarice e Annabeth franzirem a testa levemente. Eu não sinto vontade de ficar nua na frente de tantas pessoas. O mesmo digo. Annabeth concordaria com a outra mulher, fazendo as duas pularem de lado. A diferença clara foi que Annabeth teve um pequeno tropeço que a fez cair alguns metros, enquanto Clarice foi capaz de se segurar muito bem. Agora quem tem problemas? Luke perguntaria ironicamente, enquanto olhava com um pequeno ar de superioridade para Annabeth. A filha de Atena simplesmente corou de vergonha e desviou o olhar.
Eu nunca fui boa nisso, pensou uma morena com cabelos levemente cacheados nas pontas, com o rosto e corpo lindos, denotando que ela era filha de Afrodite. Bel só aumentou um pouco mais seu sorriso divertido quando ouviu Clarice rosnar vários metros abaixo dele. Ele já estava prestes a chegar ao topo, então a vitória já estava em suas mãos. Depois da batalha que tive contra Artemis, é difícil pensar nisso como divertido. Bel pensaria enquanto olhava pelo canto do olho para a figura de Artemis e suas caçadoras, que estavam cada uma em cima de uma árvore para evitar estar perto dos campistas. Mas por alguma razão, ver Clarice chateada me diverte um pouco. Ele acrescentaria no final, rindo de seus pensamentos. Bel colocou a mão em cima da parede, vendo com satisfação que ainda havia um longo caminho a percorrer antes que as paredes colidissem e enchessem completamente a parede de lava. Bel olhou para baixo, para ver como a mulher de cabelos castanhos bateu as costas com força contra a parede devido a um escorregão, só sendo pega graças à sua camisa amarela ficar presa em uma das rochas salientes. O homem de cabelos brancos olhou para cima mais uma vez, vendo que a blusa estava literalmente em suas mãos. Ele finalmente deu um pequeno sorriso e suspirou. Bel saltou e começou a deslizar pela parede como se estivesse esquiando, fazendo Luke, Annabeth e Clarice olharem para ele com alguma surpresa. Você é um tolo, Cranel. Clarice dizia para si mesma com um sorriso um tanto arrogante no rosto enquanto começava a saborear a vitória, pois estava a apenas 7 metros do topo. Luke e Annabeth apenas observaram atentamente o que Bel faria em seguida. Depois de descer vários metros, Bel passou bem ao lado da garota, pegando-a com força pelo cinto e depois jogando-a rudemente contra a parede, fazendo com que a mulher conseguisse segurá-la novamente quase instantaneamente, embora tivesse feito um movimento. Pouco dano ao nariz do movimento súbito. Alguns campistas se entreolharam, como se dissessem isso é tudo. Enquanto a grande maioria admirava a travessura de Bel por salvar um companheiro, sendo que naquela época eram rivais. Na verdade, as filhas de Afrodite podiam ser ouvidas suspirando apaixonadamente, provavelmente porque ela salvou seu capitão. Embora arrogante ou não, todos os campistas que não participaram do Capture the Flag tiveram um pensamento lógico na época. É impossível para mim voltar. Bel arregalou ligeiramente os olhos de uma forma um tanto assustadora. Ambas as mãos se moveram em um borrão e, em menos de um segundo, seus dedos estavam completamente cravados na pedra dura. Todos os campistas ficaram em silêncio, completamente chocados com o que Bel acabara de fazer. Até os capitães que competiam contra ele se deram ao trabalho de olhá-lo com surpresa. Bel nem se importou com a aparência, e reafirmou a posição que tinha em seus pés, fazendo com que uma pequena cratera fosse gerada em seu ponto de apoio, para que depois de um segundo ele fugisse em grande velocidade, independentemente do fato de que desafiava a gravidade, pois a parede tinha uma posição completamente vertical. Isso fez todos suspirarem, principalmente Clarice, enquanto observava Bel passar por ela tão rapidamente que sua figura era um borrão para seus olhos. Bel chegou ao topo com um pequeno salto, exibindo uma velocidade incrível aos olhos dos campistas. Todos continuaram a admirá-lo em silêncio. Bel apenas olhou para eles com uma sobrancelha levantada. Eu deveria chegar aqui, certo? Eu fiquei confuso. Bel perguntava com os olhos vazios, enquanto colocava as mãos nos bolsos com indiferença. Vá! Todos os aplausos e gritos das filhas de Afrodite deixaram Bel bastante assustado. Obviamente, não se esperava que algo tão comum pudesse impressioná-los dessa maneira. Todos os campistas se aproximaram rapidamente, sendo conduzidos pelos filhos de Atena que já tinham por ele bastante estima pelo que havia demonstrado anteriormente. Os capitães desceram do muro e começaram a aplaudi-lo com um sorriso no rosto, enquanto balançavam a cabeça com prazer com o que Bel demonstrou, exceto Clarice, que estava apenas olhando para ele com os braços cruzados. Fazer isso é permitido. Zoe praticamente gritaria de sua árvore para Dionísio ouvir. A agitação foi surpreendente. Não há nenhuma regra contra isso.
Mas para fazer isso, você teria que ter força e velocidade sobre-humanas para conseguir. É vários metros de altura, sabe? Dionísio respondia enquanto batia palmas em um ritmo mais lento com um sorriso no rosto, assim como Kiron. Só espero que não demore muito para consertar a parede. Kiron acrescentaria graciosamente, vendo como todos os passos de Bel estavam perfeitamente marcados na parede. Bel pulou, instantaneamente cercado e bombardeado com perguntas e elogios. Merda, eu nunca fui bom nessas coisas, Bel pensaria enquanto começava a ficar cada vez mais nervoso com a atenção extrema. Do nada, Artemis caía na frente dele com uma expressão hostil no rosto, fazendo com que todos dessem um passo para trás e começassem a se espalhar. As primeiras a irem foram as filhas de Afrodite por motivos óbvios. A mulher que ele salvou olhou para ele por mais um segundo com um brilho nos olhos, então saiu junto com as filhas de Afrodite. Obrigada. Bel diria com um pequeno sorriso cansado enquanto suspirava. Não há problema. Artemis respondia com um pequeno sorriso no rosto, cercada por seus caçadores. Agora vamos jantar. Depois, você sabe o que tem que fazer. Ele declararia seriamente, fazendo com que Bel assentisse. Mas antes de tudo, Artemis agarrava o braço de Bel, tirando a mão do bolso. Vamos enfaixar seus dedos. Artemis acrescentaria, ao ver como os dedos de Bel tinham alguns arranhões. Achei que tinha passado despercebido, Bel sussurrava baixinho enquanto desviava o olhar. Bel discretamente enfiava a cabeça dentro de uma loja. Posso passar? Luke e duas outras pessoas viraram a cabeça, pausando o jogo de console que estavam jogando no momento. Claro. Todos são bem-vindos aqui. Luke respondia de pé com um sorriso gentil no rosto, assim como os outros dois homens, embora o último estivesse olhando para ele completamente maravilhado. Bel deu alguns passos para dentro da loja, olhando tudo com grande espanto. Havia consoles, computadores, cabos em vários lugares e um motor elétrico. Sem contar os muitos pertences estranhos que ele tinha em uma prateleira. Uau, este lugar é incrível! Bel pensava em voz alta, ainda olhando para todos os aparelhos tecnológicos com grande interesse. E todo mundo vem aqui pelo menos uma vez. Todos acabam fazendo isso para se distrair da Idade Média, por assim dizer. Luke responderia ao espanto de Bel, com um pequeno sorriso de lado ao ver sua expressão. A propósito, eles são Connor e Travis Stowe. Como você pode imaginar, eles são filhos da mesma mãe e filhos de Hermes. Ei, você foi realmente incrível de manhã. Travis de repente caminhava até Bel, estendendo a mão em saudação. Ah, obrigado. Bel respondeu ao elogio, apertando a mão de Travis. Meu prazer, meu nome é Sino Cranel. Connor interrompia, aproximando-se dele enquanto estendia a mão. Não há ninguém no acampamento que não saiba seu nome. Especialmente agora, com o que você mostrou algumas horas atrás. É um prazer. Bel apertava a mão de Connor, sorrindo um pouco nervoso com todos os elogios repentinos. Bem, todos olhavam para Luke enquanto ele limpava a garganta. Até onde eu sei, você queria discutir algo comigo em particular, não é? Bel apenas assentiu, fazendo os dois irmãos se olharem um pouco estranhos. Nesse caso, vamos embora. Quando terminar, ligue para nós para que possamos retomar o jogo, Luke. Travis dizia enquanto saía da oficina. Foi bom conhecê-lo, Bel. Connor acrescentaria enquanto levantava a mão como um gesto de despedida, seguindo seu irmão. Uma vez que eles saíram da loja, Bel olhou para Luke com ambas as sobrancelhas levantadas. Vejo que Lady Artemis já avisou sobre nosso encontro. Luke apenas assentiu. Isso mesmo. Ainda me parece loucura que existam múltiplas dimensões. Acho incrível que Lady Artemis tenha lhe contado toda a verdade, sendo que você é um homem. Nunca pensei que seria tão confiante com um homem, além de mim. Bel declararia genuinamente surpreso. Luke dava de ombros com um sorriso. Bem, ela me fez jurar pelos tics que eu não contaria isso a ninguém, e que nunca poderei usar essa informação contra você. Calculei que sim.
Bel respondia com os olhos vazios. Mas, Luke puxou uma pequena garrafa de sua mão. Tinha um líquido estranho dentro. Vamos apenas dizer que ele também não aceitou de graça. Luke diria enquanto jogava a garrafa e a pegava novamente. Pedi a ele uma garrafa de cura em troca, caso sua flecha algum dia passe pelo meu corpo. Bel levantou uma sobrancelha para isso. Ela aceitou. Luke guardou a garrafinha novamente. Não no começo. Mas no final eu disse a ela que eu só queria que ela estudasse, e se eu quisesse ficar esperto com ela, ó seus caçadores, ela não precisa usar aquela flecha para me matar. Bel olhava para ele com grande choque. Espere um minuto, então você está interessado em algum dos Slayers? Luke apenas balançava a cabeça. Então, para que você quer ela? Bel perguntava com uma sobrancelha levantada. Como eu disse antes, eu só quero estudá-lo. Luke dava de ombros, um sorriso no rosto. Estou apenas curioso. Não é como se eu tivesse que usá-lo. Ah, sim, você nunca sabe. Luke responderia com um tom divertido no final enquanto se dirigia para o computador, fazendo com que Bel encolhesse os ombros com indiferença e o seguisse. Luke sentou-se na cadeira e rapidamente clicou algumas vezes, fazendo com que Bel olhasse de perto. Acho que o melhor seria começar pelas cidades. Em breve você terá que começar a circular por elas e seria bom você entender para que serve cada ponto comercial e como diferenciá-los. Os semáforos, as ruas, os carros e um pouco do que você está vendo agora? Luke declararia, enquanto apontava para o monitor para suas últimas palavras. Bel apenas assentiu enquanto se sentava ao lado dela e prestava atenção especial. Finalmente, lembre-se de olhar atentamente para as ruas caso um carro não esteja vindo no caso de não haver semáforos. Não fique em uma esquina. Lembre-se bem. Luke mencionou enquanto lhe dava um olhar contemplativo. De acordo. Bel assentiria enquanto olhava para ele seriamente. Luke apenas assentiu satisfeito. Bem, isso é tudo por hoje. Amanhã vou explicar um pouco mais sobre tecnologia e como lidamos com isso. Luke dava um pequeno suspiro de exaustão quando via a hora no computador. Isso vai levar muito mais tempo, então eu não acho que posso explicar para você em apenas uma tarde. Bel apenas assentiu em compreensão, levantando-se da cadeira com Luke. Vejo você amanhã então, a mesmo horário. Luke esclareceria enquanto estendia a mão com um sorriso. Ok. Muito obrigado por sua ajuda. Bel apertava sua mão, retribuindo sua gentileza com um sorriso. Está tudo pronto, garoto? Perguntara Artemis, olhando para ele com sua expressão típica, com a mão na cintura. Sim, Luke disse para voltar amanhã. Bel responderia ao se juntar a ela. Claro. É impossível para você aprender tudo o que precisa em apenas um dia. Artemis responderia, enquanto começava a caminhar junto com seus caçadores e Bel, passando pelas cabanas. A propósito, eu estava me perguntando, como você conheceu Luke? Bel perguntava com interesse genuíno em suas palavras. No es que lo conociera. Es el único que tiene un lugar moderno en el campamento, y eso hace que todos los campistas hablen de él. Aunque nuestras visitas a el campamento son escasas, es imposible que no hayamos escuchado ese comentario aunque sea uma vez. Artemis faria seu ponto, fazendo com que Bel assentisse em compreensão. Assim que estavam chegando à saída, Zoe e Poebe olharam para as três mulheres que passaram por elas, recebendo olhares de nojo delas. Mas uma das mulheres parou em seu caminho, olhando atentamente para Bel. Filhas de Afrodite, Zoe dizia com um pouco de veneno em suas palavras. Tolas como a mãe. Elas acreditam e mantêm a existência do amor, já que todas elas chafurdam como porcos com cada homem moderadamente atraente que encontram. Especialmente sua mãe, ela é a rainha dos porcos. Poebe cuspiara com grande ódio em suas palavras. Estou completamente de acordo. Artemis assentiria, indicando que ela pensava o mesmo que seus caçadores. Apesar de diferente deles, ela podia tolerar um pouco a existência das filhas de Afrodite.
Mas era algo completamente diferente quando se falava sobre a própria Afrodite. Em várias ocasiões, ele quase perfurou a cabeça dela com uma de suas flechas, e de alguma forma milagrosamente conseguiu se segurar a cada vez. Ouve. Todos se viraram enquanto passavam pela porta, curiosos. Em menos de um segundo, os rostos de Zoe, Poeb e Artemis se contraíram visivelmente quando viram uma das 3 garotas que tinha visto um segundo atrás se aproximar. Eu só queria agradecer a você por me salvar na muralha. A mulher deu a Bel um sorriso radiante, ignorando alegremente os olhares perigosos dos Slayers e seu líder. Não há problema. Bel responderia enquanto dava um passo à frente e lhe dava um pequeno sorriso. Meu nome é Selena Beauregard, eu sou a capitã da cabine de Afrodite. A mulher estendeu a mão com um sorriso ainda no rosto, ao qual Bel rapidamente a apertou com um sorriso ainda mais radiante que o dele. É um prazer conhecê-la, Selena. Meu nome é Bel Cranel, e espero que você seja mais cuidadosa da próxima vez. Bel acrescentaria com um tom levemente provocador, fazendo Selena corar um pouco de vergonha. Vamos, Bel, temos que ir. Zoe interrompia a conversa, com a clara intenção de não continuar perto de Selena. Ei, acalme-se. Eu só queria agradecer a vocês. Não é minha culpa que não nos damos bem só porque vocês não acreditam no amor. Selena responderia com um pequeno tom furioso em suas palavras. Poeb deu alguns passos rápidos para frente, fazendo Bel se afastar compulsivamente, pegando Selena com um grande aperto em sua camisa. Oh, vejam todos, aqui está uma mulher que encontrou o amor com um homem, e por isso ela sabe o que significa amor. Poeb declarava com um tom claro de zombaria, e então apertava ainda mais seu aperto e dava a ele um olhar assassino. Não brinque comigo, garota. Eu vivi por mais de 3.000 anos, e o amor verdadeiro é impossível de encontrar. 2 pessoas não podem sustentar seu amor por uma quantidade de tempo praticamente infinita. Poeb a soltaria enquanto ela curvava os ombros com um bufo zombeteiro. Embora eu não espere que você entenda isso também, sendo que você é filha de Afrodite, uma mera mortal. Poeb terminaria com um tom claro de zombaria em suas palavras. Não é verdade, Selena responderia, começando a tremer de raiva. Não é culpa do amor que todos os compromissos eternos tenham sido afetados pela negligência dos deuses. São eles que estão errados, não o amor. Selena quase gritou com suas últimas palavras. Zoe ria sarcasticamente, chamando a atenção de todos. Sabe de uma coisa? Você está certo, você e Charles estão apaixonados. Por outro lado, não entendo por que você não quer ser visto como todos os seus irmãos e irmãs. Zoe cruzava os braços, dando-lhe um olhar ameaçador, fazendo com que Selena inconscientemente desse um passo para trás. Eu me pergunto o que aconteceria se os 2 fossem imortais. Certamente o amor fictício deles desapareceria em apenas 100 anos. Ah, eu nem sei se isso duraria tanto. Zoe acrescentaria com um tom claro de zombaria em suas palavras. Antes que Selena pudesse gritar com ela, Artemis interrompeu. Chega disso. É inútil discutir com uma mulher que nunca viveu a realidade. Vamos. Todas as caçadoras concordavam rapidamente com a cabeça, principalmente Lilia e Brilha, que já estavam fartas de uma discussão tão desnecessária. Bel ficou para trás, observando enquanto seus amigos saíam como uma leve carranca. Era mais do que óbvio que ele não gostava de suas atitudes, mas também entendi. Eu realmente sinto muito que eles sejam tão irritantes. Bel tentava se desculpar por seus amigos, enquanto esfregava o cabelo com vergonha. Selena deu a ele um olhar muito sério em seu rosto. Você acredita no amor? Você não é como eles, e? O sorriso de Bel lentamente se desvaneceu para uma expressão séria, deixando Selena nervosa. Me desculpe se eu disse algo que trouxe de volta memórias ruins. Ela abaixou a cabeça, indicando seu arrependimento. Sim, acredito. A resposta repentina de Bel faria Selena olhar surpresa. Eu não acho que o amor é algo que pode se extinguir com o passar dos anos.
Mas também é verdade que ele pode ser afetado pelas ações que você faz, pelas ações que seu parceiro faz. Eu estava apaixonado antes. Silena ficaria um pouco surpresa com as palavras de Bill. E embora tenha sido difícil superá-la, eu finalmente consegui. Eu a esqueci, e quando o fiz, o amor que eu tinha por ela desapareceu sem deixar vestígios. Bill franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para o céu. Eu realmente gostava dela. Eu realmente estava apaixonado por ela. Mas foi ela quem me obrigou a extinguir esse sentimento, não o tempo. Bill lhe daria um sorriso cheio de dentes. Quando Lady Artemis disse que você não viveu a realidade, ela quis dizer que você nunca viveu o suficiente. Eles passaram por uma centena de coisas ruins, fazendo com que sua fé no amor desaparecesse, até que praticamente desapareceu de seus corações. Todos eles têm suas razões para não acreditar no amor e também para odiar os homens. Silena olhou para Bill por alguns segundos, sem encontrar uma resposta possível. E Artemis? Ela não tem motivos para não acreditar no amor. Silena esclareceria com uma leve carranca. Bill apenas assentiu com um sorriso. Você está certo, ela nunca se apaixonou. Mas isso não significa que ela nunca viu e sofreu de falso amor. Lembre-se que seu pai é Zeus, ele nunca foi realmente apaixonado por sua mãe, e por causa disso ela cresceu sem pai e sua mãe sofreu por causa dela. Depois disso, ela pôde ver como o amor estava completamente podre e maculado por causa de deuses, como Ares, Zeus, Afrodite, Poseidon. Bill acenou com a mão despreocupadamente, indicando que o lista. Ele continuou com muitos outros nomes. E ainda por cima, ela testemunhou centenas de vezes como o amor é uma coisa horrível, graças aos homens que brincam com seu significado. Uma prova viva disso são seus slayers, incluindo os pequenos, já que é um tipo de amor diferente. O olhar de Bill endureceu um pouco, fazendo Silena olhar para ele mais de perto. Você acha que ela pode acreditar em algo tão abstrato quanto o amor, depois de tudo que ela passou? Silena apenas abaixou a cabeça em grande tristeza por não ter coragem de responder a ele. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Bill colocou a mão em seu ombro, fazendo a mulher pular um pouco. É melhor eu ir, eles vão ficar bravos comigo por falar com uma filha de Afrodite. E lembre-se, Silena olhou para cima com os olhos ligeiramente arregalados. O amor não é apenas uma gama de emoções positivas e incríveis. Quando a pessoa certa se apaixona pela pessoa errada, o amor se transforma em algo odioso e horrível, completamente repulsivo. Bill girou nos calcanhares e começou a se afastar em ritmo acelerado. Assim como aconteceu comigo. Silena apenas olhou para ele com muita empatia por suas últimas palavras. Bill apenas olhou para ela por cima do ombro e deu-lhe um sorriso cheio de dentes enquanto levantava a mão em despedida. A mulher apenas respondeu à saudação com um pequeno sorriso. Eu não acho que há necessidade de se preocupar, aparentemente eu terminei sem nenhum problema. Salto de linha. Você realmente contou a ele sobre seu namoro? Zoe se perguntou bastante intrigada. Todos, exceto os pequenos, estavam reunidos ao redor da pequena fogueira no centro do acampamento dos caçadores, preparando-se para o jantar. Bill deu de ombros com um sorriso. Sim. Depois que eu superar isso, eu realmente não me importo de falar sobre isso. Simplesmente não me afeta mais. Eu esqueci dela. Me alegra escutar isso. Zoe respondia com um pequeno sorriso, depois olhava para cima com um curioso brilho nos olhos. Agora que estávamos falando sobre imortalidade e expectativa de vida, como você conseguiu meia imortalidade? Zoe perguntava com grande intriga, fazendo com que Artemis e Poebe o olhassem de perto. Bill deu um pequeno suspiro lembrando de coisas não muito agradáveis. Há muito tempo, recebi uma missão da própria Artemis. Isso deixou todos como uma ótima impressão. Ela não é parecida com a daqui, nem fisicamente nem mentalmente. Ela tinha confiança nos homens, e por isso mesmo aceitou a missão. Além do fato de que sua lança me escolheu, é claro. Bill diria com uma pequena queda. A missão era resgatá-la.
E eu não consegui. Bill abaixava a cabeça levemente com as memórias, fazendo com que as três mulheres lhe dessem um olhar empático. Em vez disso, não havia como fazer isso. Bem quando cheguei até ela e a resgatei, bem então, percebi que a estava matando. Bill dava um pequeno suspiro, enquanto olhava seriamente para o céu noturno. Ela estava presa dentro de um monstro, e a única maneira de libertá-la de seu tormento e confinamento era matá-lo. Mas se eu fizesse, ela morreria também. Bill cerrou os punhos levemente. Ela nunca me contou. Só fiquei sabendo quando ela começou a desaparecer, sem antes me dizer que estava muito agradecida e que disse ao irmão que preparasse uma recompensa para mim por libertá-la, sua meia imortalidade, Zoe dizia baixinho. Artemis apenas continuou a estudá-lo com seus lindos olhos prateados. Depois de alguns segundos, ela se levantou de seu assento e caminhou até Bill, fazendo com que todos a olhassem surpresos, embora estivessem ainda mais impressionados com sua ação. Artemis colocou uma das mãos no ombro de Bill de uma forma muito reconfortante, dando-lhe um grande sorriso compreensível que se encaixava perfeitamente em seus lábios. Embora ela e eu sejamos diferentes, apesar de sermos iguais, tenho certeza que ela pensa o mesmo que eu quando digo que prefiro morrer a ser atormentado e viver trancado pelo resto da minha eternidade. Artemis a apertaria um pouco mais, fazendo com que Bill lhe desse um sorriso agradecido. Eu só teria que esperar cerca de 3.000 anos para renascer, e considerando que sou imortal, realmente não é tanto tempo. O sorriso de Artemis se transformaria em divertido. Além disso, se eu tiver sorte, levará alguns anos a menos antes de eu renascer. Bill apenas balançava a cabeça, um tanto divertido com suas palavras. Você está certo, isso é o melhor, Bill responderia enquanto ainda mantinha o sorriso no rosto. Isso realmente me incomodou na época, porque eu queria ser um herói antes. Era imperativo para mim deixar alguém morrer naquela época. Antes da... Artemis perguntara enquanto se afastava um pouco dele. Bill apenas assentiu com um sorriso. Antes, meu desejo era ser um herói. Mas, com o passar do tempo, percebi uma coisa: o olhar de Bill endurecia um pouco, fazendo com que as três mulheres o olhassem com atenção especial. E o que seria esse algo? Zoe fez a pergunta que estava na mente de todos. Bill olhou para o céu, fechando os olhos e respirando fundo. A maioria das pessoas anda em círculos, como marionetes. São egoístas, nepotistas, hipócritas e negativas. Secretamente, eles só buscam a queda de pessoas de quem não gostam, mesmo desejando que morram. Todos anseiam por isso. O fim do mundo, esperando ser o escolhido para salvá-los, ganhando muita fama e reconhecimento dessa forma, não importa que muita gente morra por isso. Todos eles só esperam ser o escolhido. Eu nasci para isso, Bill responderia enquanto acenava com a mão com desdém. De repente, ele abriu os olhos com um olhar afiado em seu rosto. Qual é o sentido de salvar essas pessoas? Todos te elogiam quando você os salva, mas a verdade é que eles cortariam sua garganta se apenas lhe dessem uma quantia de $1 milhão, e muito menos. Porque para eles, a vida das pessoas é igual às coisas materiais. Se não o fizerem agora, é simplesmente porque têm medo. Quando a moral e a ética do mundo começarem a vacilar, todas essas pessoas mostrarão suas verdadeiras cores. A todas essas pessoas, só se importam com ele e bem-estar. Ele não se importa com o que acontece com um colega. Então por que você está aqui, nos salvando de um destino miserável? Perguntou Artemis, com grande interesse em suas palavras. Bill olhou para ela por um segundo, então abaixou a cabeça com um sorriso. Porque eu amo as pessoas que considero família. Essas pessoas estão na minha dimensão, e talvez essa ameaça possa se tornar uma dimensional. Se eu parar com isso agora, eu me salvo do risco de sofrer com o que pode acontecer com meus entes queridos. Bem, isso soa surpreendentemente comum. Como se você fosse uma pessoa completamente normal que só se importa com sua família. Você já pensou que não é muito diferente daquelas pessoas que você mencionou?
Poebe perguntava com alguma curiosidade. Eu não estou dizendo que é errado. Acrescentava rapidamente, para dar a entender que não o estava criticando. É só, se preocupar apenas com sua família é o que qualquer pessoa em sã consciência faria. Eu acho que para ser um herói, você tem que ser alguém especial. Poebe esclareceria enquanto o olhava seriamente. Bill apenas olhou para ela atentamente para sua declaração, então deu-lhe um pequeno sorriso enquanto fechava os olhos. Você está certo, para ser um herói você precisa ser alguém especial. Eu não sou alguém especial. Eu sou como todo mundo. Todos eles pareciam um pouco chocados com Bill por suas palavras. Agora eu tenho a dúvida, o que é que te fez pensar assim? Zoe perguntou enquanto olhava para ele com muito cuidado. Bill abaixou a cabeça com uma carranca, indicando que não era uma boa lembrança. Quando todos os meus amigos me abandonaram, me humilharam, me provocaram e me menosprezaram. Tudo isso, só por não traí-los e dizer que os amava, só por dizer a verdade. Por esse motivo e do Ais, comecei que vivia no Olimpo. Conversava ocasionalmente com Hermes, e graças a isso percebi que Horário havia me esquecido, exceto Velf, Aisha e Ajuime. Todo esse tempo, eu tinha sido apenas um produto do sistema para manter o governo e a população satisfeita. Se eles me tivessem, quem atacaria ou tentaria se defender de Horário? Sem contar o grande número de aventureiros de alto nível que eles possuem. Bill respondia com uma expressão um tanto de nojo no rosto. Deve ter sido difícil, Zoe dizia enquanto olhava para ele com empatia. Bill apenas assentiu. Sim, foi muito ruim. Um pequeno sorriso se espalhou pelo rosto de Bill. Mas graças a isso, encontrei pessoas que realmente me apreciam. São Zeus e a Hera da minha dimensão, eles, e só eles, considero parte da minha família, mesmo que ainda não. São meus amigos que nunca me abandonaram, junto com alguns deuses e deusas que foram muito legais comigo, me ajudando o máximo possível. Bill cerrava o punho com força com um sorriso. Eu não me importo se eles não estão comigo, rindo, contando piadas, apenas se divertindo. Tudo que me importa é mantê-los seguros. Mesmo aqui, eu não tenho ninguém que eu conheça e ninguém que realmente me aprecia. Se eu lutar por eles, todo o resto está bem. Quando Bill terminou seu discurso, ele podia ver que os olhos de Zoe e Artemis estavam meio apagados. Até Poebe estava lançando-lhe um olhar de desaprovação. Será que ele disse algo errado? Nós terminamos de mudar. Lilia gritava ao sair de sua barraca, junto com Brilha. As duas garotas correram a toda velocidade e pularam nos braços de Bill, fazendo com que o homem de cabelos brancos ficasse um pouco surpreso, embora ele rapidamente retribuísse o gesto enquanto ria. Os dois se acomodaram em suas pernas, dando-lhe um sorriso radiante, só para ele. Isso fez Bill olhar para eles por alguns segundos, enquanto acariciava suas cabeças. Apenas vê-lo sorrir e abraçá-lo fez-se sentir muito bem, muito confortável com eles. Era uma sensação estranha, eles eram exatamente os mesmos que eu senti quando ele olhou para cima, apenas para arregalar os olhos ligeiramente de excitação quando viu como todos os caçadores estavam sorrindo e falando sobre a atitude das meninas. Foi uma sensação tão calorosa, Bill arregalou os olhos quando a realização atingiu sua mente. Você sabe, todas as garotas olharam para ele cuidadosamente. Acho que também encontrei uma família, com vocês. Bill diria com um sorriso cheio de dentes no rosto, enquanto observava todas as meninas sorrirem de volta com suas palavras, exceto Poebe, que desviou o olhar com um pequeno sorriso no rosto. Estou honrado. Nunca pensei que o único homem certo pertenceria à nossa pequena família. Artemis respondia com um sorriso verdadeiro no rosto, embora o tom zombeteiro fosse mais do que evidente. Ei, eu não sou o único homem certo neste mundo. Bill respondia, enquanto pulava um pouco em seu assento. As estatísticas dizem que sim. Artemis respondia quando ela começava a retirar a carne do fogo. Que estatísticas? Os que eu inventei um segundo atrás. Claro que sim.
Bel terminaria a conversa revirando os olhos, sabendo que seria impossível vencer uma batalha verbal com Artemis. Salto de linha. Bel tinha ido ao acampamento meio-sangue mais cedo sozinho. Ele saiu um pouco com Annabeth, Luke, Clarice, Silena, Travis, Connor e alguns outros campistas que queriam saber mais sobre ele. O tempo passou e ele finalmente foi estudar com Luke. Annabeth achou isso estranho, mas decidiu não insistir no assunto, não querendo incomodá-los. E assim o tempo foi passando. Luke jogou o celular na mesa do computador enquanto se recostava na cadeira, cansado. Eu não posso acreditar que passamos mais de 6 horas apenas ensinando você a usar um telefone celular. Eu pulei todos os meus treinos da tarde. Luke diria, dando outro suspiro. Sinto muito, Bel responderia enquanto esfregava a nuca com pena. Luke levantou a cabeça e deu-lhe um sorriso. Não se preocupe. Não que isso me incomode, realmente. Luke abriu a gaveta da escrivaninha, revelando alguns telefones celulares. Use um. Luke entregou-lhe um telefone celular. Eles são muito importantes hoje em dia, embora não façam muito neste lugar. Mas quando você vai para as cidades, você pode usar os mapas para se orientar. Tem todos os mapas do mundo, apenas em caso. Realmente, eu aprecio isso. Bel diria sem encontrar uma forma de compensá-lo, levantando-se do local para sair. Nos vemos amanhã. Luke diria, apertando sua mão com a de Bel. Bel saiu da loja e começou a sair. Seu olhar entediado lentamente mudou para choque quando viu como Artemis o esperava na entrada do acampamento, encostado na porta de mármore. Eu não pensei que você viria me procurar, Bel diria com um tom de surpresa em suas palavras. Eu não ia. Artemis respondia com um olhar mais sério do que de costume. Mas Poseidon quer ver você agora. Bel arregalava ligeiramente os olhos com o que ouvia. Salto de linha. Estou feliz que você tenha vindo. Se o rosto de Poseidon não estivesse completamente sério, eu realmente teria acreditado mais em suas palavras. O que está acontecendo? Bel perguntara enquanto se aproximava do deus. Por sorte, Poseidon estava em sua forma humana e no meio da sala de reuniões, então não foi um problema olhá-lo no rosto. Como eu imaginava, você consegue rapidamente. É impossível não notar com essa cara. Poseidon daria um pequeno suspiro, tentando relaxar sua expressão tensa. Preciso da tua ajuda. Para quê? Bel levantava uma sobrancelha com o que ouvia. Não sei se você já sabia, mas há poucos dias o raio do meu irmão foi roubado, e ele acredita cegamente que o ladrão é meu filho. O raio de Zeus foi roubado. Bel perguntava com os olhos ligeiramente arregalados. De repente, ele abaixou a cabeça e colocou a mão no queixo dela. Você teve uma reunião sobre isso? Poseidon apenas balançou a cabeça. Ele planeja realizar uma reunião para o solstício de verão. Ele vai declarar guerra se o relâmpago não for entregue antes. Então, ele fez uma reunião e nem me disse. Ele quebrou sua promessa mais rápido do que eu esperava. Bel pensaria seriamente, apenas para ter um sorriso misterioso aparecendo em seu rosto de repente. Embora eu não esteja reclamando. Assim, poderei forçá-lo a me ouvir quando chegar a hora. Além disso, é uma declaração de guerra. Ele deve estar presente, não importa o que aconteça, mesmo que não esteja parte dos Olímpicos. Pela sua reação, posso ver que não mencionei nada a você sobre isso. As palavras de Poseidon trariam Bel de volta à realidade. De qualquer forma, eu não liguei para você para discutir isso. Poseidon franziu a testa, deixando Bel um pouco sério. Meu irmão acha que meu filho é o ladrão. Preciso ter certeza de que nada de ruim aconteça com ele. Ele tem um protetor, mas tenho certeza que não poderá fazer nada se a loucura de Zeus conseguir cegá-lo completamente. Temo que isso aconteça. E é por isso que estou pedindo ajuda. Você não pode fazer isso sozinho. Bel perguntou com um tom claramente desapontado. Poseidon abaixou a cabeça, apertando levemente os dentes. Não há muito que eu possa fazer. Meu irmão nos proibiu de ver nossos filhos.
Se eu quebrar as regras, isso só aceleraria o início da guerra. Bill olhou para ele por alguns segundos, dando-lhe um olhar penetrante que deixou o próprio Poseidon nervoso. Finalmente, ele deu um grande suspiro de cansaço. Está bem. Antes que o deus pudesse agradecê-lo, Bill olhou para cima com um brilho sombrio em seus olhos. Mas que fique claro que só estou fazendo isso porque é tudo culpa de Zeus. Poseidon apenas deu um aceno rápido, fazendo com que o olhar de Bill suavizasse consideravelmente. Eu só preciso deixar Lada e Artemis saber. Não se preocupe. Vou explicar tudo para ele. Poseidon esclareceria rapidamente, com um pequeno sorriso, porque tudo estava indo como esperado. Bill colocou as duas mãos nos bolsos, dando-lhe um olhar entediado. Bem, onde devo procurar seu filho? Está em Manhattan. Vou fazer de você um professor de história na escola onde você estuda. Fica no centro da cidade, é a Meriwether High. Vou pedir a Artemis que venha com você para que você não tenha nenhum dificuldades. Ok, o olhar de Bill ficaria um pouco sério. Qual é o seu nome? Percy Jackson. Fim do capítulo. Nota do Vastria como sempre, espero que tenha gostado. A partir deste capítulo, tentarei acelerar as coisas para que não fiquem tão densas. Tendo explicado muito sobre o passado de Bill, como ele obteve sua meia imortalidade, o estudo que está recebendo e muitas outras coisas importantes, não vejo necessidade de alongá-lo ainda mais com conversas que realmente não acrescentam nada ao trama no futuro. Eu também não estou interessado em que Bill seja muito apresentado nas duas primeiras partes, então nos próximos capítulos tudo vai se mover muito mais rápido do que eles estão acostumados agora. Enfim, espero que possamos nos ver o mais rápido possível. Uma saudação. Número de palavras: 6.818 palavras. XXXXXXX.